Você está exausto. Não é frescura, não é preguiça, não é falta de fé, é um sinal. E hoje eu preciso te contar algo que vai mudar completamente a forma como você vê o descanso, a espiritualidade e o seu próprio destino. Nos dias 6 e 7 de abril, algo acontece. E os escolhidos, sim, aqueles que sentem que carregam um propósito maior, que vivem com aquela sensação de que existe algo além do que os olhos podem ver, vão sentir isso no corpo, na alma, no silêncio da madrugada. O divino está te ordenando para ficar na cama. Isso não é metáfora, isso não é conselho motivacional, é um chamado. E nos próximos minutos eu vou te explicar exatamente por que esse repouso absoluto é talvez o ato de fé mais poderoso da sua vida. Fica comigo até o final, porque o que vou revelar na segunda metade dessa mensagem vai ressignificar completamente o que você entende por força, produtividade e alinhamento com algo maior. E se você já chegou até aqui, já é sinal de que esse conteúdo era para você mesmo. Antes de qualquer coisa, me deixa te fazer uma pergunta direta. Quantas vezes você acordou de manhã e mesmo sem ter feito nada ainda, já se sentiu pesado? Como se o simples ato de abrir os olhos já custasse energia demais. Você dorme, mas não descansa. Você para, mas a cabeça não para junto. Você sorri por fora, mas por dentro existe um cansaço que nenhuma vitamina, nenhuma dieta, nenhuma academia consegue resolver. Se você se identificou agora, eu quero que você saiba. Isso não é fraqueza, é sintoma. E todo sintoma tem uma causa. E toda causa tem uma cura. A maioria das pessoas passa anos tratando sintomas sem nunca chegar na raiz. Toma remédio para dormir, mas não descansa. Busca paz, mas não encontra silêncio. Ora, mas sente que as palavras batem no teto e voltam. E sabe por quê? Porque existe uma camada espiritual que precisa ser tratada primeiro. O corpo só descansa de verdade quando o espírito encontra permissão para parar. E é exatamente isso que os dias 6... Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,00 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado. 6 e 7 de abril representam para você. Vamos falar de ciência por um momento, porque fé sem entendimento é crença cega, e você merece mais do que isso. Existe um fenômeno chamado de regeneração celular durante o sono profundo. Quando o corpo entra nas fases mais profundas do sono, especialmente o sono REM e o sono de ondas lentas, ele libera o hormônio do crescimento, repara tecidos danificados, consolida memórias e elimina toxinas cerebrais através do sistema linfático, que só funciona de forma plena quando estamos dormindo. Pesquisadores da Universidade de São Paulo, aqui no Brasil, confirmaram que durante o sono o cérebro literalmente se limpa. Canais microscópicos se abrem e o líquido cefalorraquidiano flui com muito mais intensidade, removendo resíduos metabólicos, incluindo proteínas associadas ao desgaste neurológico. Mas aqui vem o detalhe que a maioria das pessoas não sabe. Esse processo só funciona de forma completa quando o corpo está em estado de rendição total.
Quando você dorme tenso, com a mente acelerada, com o coração cheio de preocupações, o sistema nervoso autônomo permanece em modo de alerta e a limpeza profunda não acontece. O seu corpo sabe disso, a natureza sabe disso, e a fonte que criou tudo isso sabe disso antes de qualquer cientista. O repouso não é passividade. É um processo ativo de restauração que acontece nos bastidores enquanto você entrega o controle. Isso é ciência. E isso também é espiritualidade. E as duas, nesse ponto, dizem exatamente a mesma coisa. Agora deixa eu te contar sobre uma mulher chamada Ana. Não a Ana bíblica, mas uma Ana de Curitiba, 47 anos, 3 filhos, trabalha desde os orçamentos da casa, nunca parou. Ana era o tipo de pessoa que se orgulhava de não descansar. Sou forte, ela dizia. Não tenho tempo para ficar de cama. Levantava às 5 da manhã, dormia à meia-noite, vivia no piloto automático. Por fora, tudo funcionando. Por dentro, um apagão silencioso. Até que um dia o corpo mandou o recado que a alma já vinha tentando mandar há anos. Ela entrou em colapso. Não foi um acidente, não foi uma doença súbita. Foi esgotamento total. O médico chamou de síndrome de burnout. Ela chamou de traição do próprio corpo. Mas na cama, naquelas semanas de repouso forçado que ela tanto resistiu, algo aconteceu que ela não esperava. Ela começou a ouvir. Não vozes, não visões, clareza, uma clareza que só chega quando o barulho para. Ela me disse meses depois, numa mensagem que guardo até hoje. Eu precisei parar para entender que estava correndo na direção errada com muita eficiência. A Ana não é exceção. A Ana é você. Talvez seja eu. É a história de milhões de brasileiros acima dos 35 que aprenderam que descansar é fraqueza. E estão pagando um preço altíssimo por isso. E aqui entra o ponto central dessa mensagem. O ponto que eu preciso que você realmente absorva, não só ouça. A cultura em que vivemos, especialmente no Brasil, onde a narrativa do trabalhador esforçado é quase uma identidade nacional, nos ensinou que o valor de uma pessoa está diretamente ligado à sua produção. Quem descansa é preguiçoso, quem para é fraco, quem pede ajuda não tem fé suficiente. Mas isso é mentira. E é uma mentira muito cara. Nos textos sagrados, das mais diversas tradições espirituais, o repouso nunca foi tratado como ausência de ação. Foi tratado como ação sagrada. No 7º dia, até o próprio Criador descansou. E isso não foi inserido ali por acaso. Foi um ensinamento, uma demonstração. O descanso é sagrado, porque ele é o momento em que você para de tentar controlar e começa a confiar. É o momento em que você diz, sem palavras, eu não preciso resolver tudo. Existe uma força maior cuidando disso. E é exatamente essa entrega que abre o canal. Pensa assim, você já tentou forçar uma planta a crescer mais rápido puxando o caule? Não funciona. A planta cresce no tempo dela, no silêncio da terra, no escuro, longe dos olhos. E quando ela finalmente rompe o solo, ela já está forte o suficiente para encarar a luz. Você é essa semente, e esses dias de abril são o escuro fértil onde sua próxima versão está sendo formada. Mas espera, antes de continuar, preciso te dizer uma coisa importante, porque sei que existe uma voz na sua cabeça agora mesmo dizendo, mas eu não posso parar, tenho responsabilidades, tenho contas, tenho pessoas dependendo de mim. Essa voz é real, eu ouço ela também, e ela não é inimiga, ela só está com medo. Mas vou te fazer uma pergunta que pode mudar a perspectiva. Quanto tempo você consegue cuidar dos outros quando está vazio? Você não pode dar o que não tem. Um copo vazio não hidrata ninguém. E a pessoa que não descansa, que não se permite restaurar, que funciona no limite todos os dias, vai chegar em um ponto onde não terá mais nada para dar. O repouso sagrado não é egoísmo, é estratégia divina.
É você reconhecendo que para cumprir o seu propósito, para honrar as pessoas que você ama, para fazer tudo o que foi chamado a fazer, você precisa chegar inteiro. Não meio cheio, não no limite, inteiro. E esses dias, 6 e 7 de abril, são a sua oportunidade de começar esse processo de enchimento. Agora eu preciso te falar sobre o que acontece espiritualmente durante um período de repouso intencional. E aqui as coisas ficam profundas, então eu preciso que você esteja presente. Existem tradições espirituais de culturas completamente diferentes que descrevem o mesmo fenômeno com palavras diferentes, mas com o mesmo significado. Quando o ser humano para de tentar e começa a confiar, algo se abre. Os místicos cristãos chamam isso de silêncio interior. Os budistas falam de mente de principiante. Na tradição judaica, existe o conceito do Shabat, um dia inteiro dedicado ao descanso como ato de fé. Em tradições indígenas brasileiras, existem rituais de pausa, onde o pajé entra em estado de receptividade para receber orientações que não chegam no barulho do dia a dia. O fio condutor de todas essas tradições é o mesmo. A voz divina não grita, ela sussurra. E você só consegue ouvi-la quando você para de fazer barulho. Quando você está no modo automático, correndo de uma obrigação para outra, respondendo mensagem, cumprindo agenda, o seu sistema nervoso está em modo simpático, o famoso luta ou fuga. Nesse estado, o corpo libera cortisol, adrenalina. Os sentidos ficam focados em sobreviver, não em perceber, não em receber. Mas quando você descansa de verdade, quando o sistema nervoso entra no modo parasimpático, que é o modo de descanso e digestão, algo muda. A frequência muda. E é nessa frequência mais baixa, mais tranquila, mais receptiva, que os insights chegam, que a clareza aparece, que a solução que você estava procurando durante meses de esforço surge de repente, simples, clara, óbvia. Não é magia. É fisiologia aliada à espiritualidade. É o seu corpo finalmente funcionando como foi projetado para funcionar. Vamos agora falar sobre como preparar esses dias de forma intencional, porque existe uma diferença enorme entre ficar na cama por desânimo e ficar na cama por fé. O primeiro é rendição à dor. O segundo é rendição ao divino. E eles parecem iguais por fora, mas são completamente diferentes por dentro. A chave está na intenção. Antes de dormir na noite de 5 para 6 de abril, faça um gesto simples, mas poderoso. Pode ser uma oração, pode ser uma intenção silenciosa, pode ser escrever em um papel. Mas declare de alguma forma o que você está pedindo para esse período. Pode ser cura, pode ser clareza, pode ser alívio de um peso que você carrega há tempos. Pode ser restauração de um relacionamento, da saúde, das finanças, da sua fé que foi se desgastando. Nomeie, porque o que não tem nome não tem direção. Depois, prepare o seu ambiente com cuidado. Isso não é frescura. É respeito pelo processo. Tenha água por perto, porque o corpo em processo de cura precisa de hidratação. Tenha alimentos leves disponíveis para quando sentir fome, frutas, algo simples que não sobrecarregue o sistema digestivo. Deixe o quarto o mais escuro e silencioso possível. Se puder, coloque uma música suave, sons da natureza, ou simplesmente o silêncio mesmo. Desative as notificações. Não como regra, mas como escolha consciente. Você está dizendo ao universo, nessas horas eu sou só meu. E esse ato de desconexão do externo é, paradoxalmente, o maior ato de conexão com o interno. E quando você acordar durante esses dias, não pule da cama. Fica ali por um momento. Existe um estado entre o sono e a vigília que os neurocientistas chamam de estado hipnagógico ou hipnopômpico. É um estado onde o cérebro está em ondas alfa e teta, que são as mesmas ondas presentes durante a meditação profunda e estados de criatividade expandida.
Nesse estado, insights aparecem, soluções se revelam, sentimentos que estavam represados encontram saída. É um estado sagrado que a maioria das pessoas desperdiça pulando da cama para o celular. Nos dias 6 e 7, honre esse estado. Fique ali, respira, sente, observe o que surge sem julgamento. Pode ser uma imagem, pode ser uma sensação no corpo, pode ser uma palavra, pode ser simplesmente paz. Seja o que for, receba. Você foi escolhido para isso, não porque é melhor que alguém, mas porque você está desperto o suficiente para estar aqui, agora, ouvindo isso. E isso já te distingue. Agora preciso te falar sobre algo que poucas pessoas têm coragem de admitir: o medo de parar. Existe uma geração inteira, especialmente acima dos 35 anos, que foi criada com a crença de que parar é perigoso. Que se você para, vai perder a vaga, vai perder a chance, vai ficar para trás. Que o mundo não espera, que você precisa correr sempre. Essa crença é compreensível. Ela tem raízes históricas, sociais, familiares. Para muitos de nós, a corrida foi necessária para sobreviver. E os nossos pais, como o seu José e a Dona Maria, correram antes de nós e ensinaram que correr era a única forma. Mas você está em um momento diferente agora. E parte da sua transformação é reconhecer que as ferramentas que te trouxeram até aqui não são necessariamente as mesmas que vão te levar para o próximo nível. O próximo nível exige uma habilidade diferente, a habilidade de confiar, de soltar, de descansar sem culpa, de receber sem precisar merecer. Isso não é fácil, eu sei, mas nenhuma coisa verdadeiramente poderosa é fácil no começo. E o que acontece quando você pratica essa rendição, mesmo que por 2 dias apenas, é que você prova para si mesmo que o mundo não cai, que as suas responsabilidades não desaparecem, que você pode parar e, quando voltar, estar mais forte, mais claro, mais inteiro do que quando saiu. E sabe o que é fascinante? Que os maiores transformadores de mentalidade da história, tanto no campo espiritual quanto no científico, falavam sobre isso de formas diferentes, mas chegavam ao mesmo lugar. Einstein fazia seus maiores insights não na lousa, mas deitado, em estado de relaxamento, deixando a mente vagar. Edison tinha o hábito de tirar sonecas estratégicas e dizia que nessas pausas vinha a criatividade que o esforço não conseguia produzir. Santa Teresa de Ávila, a mística espanhola, escreveu sobre a noite escura da alma, um período de silêncio e aparente inatividade que precede as maiores transformações espirituais. Irmão Sol, Irmã Lua, como cantamos, encontramos o sagrado no silêncio da natureza, longe do barulho humano. A pausa não é ausência de propósito, é o ventre do propósito. Quero agora te falar sobre fardos invisíveis. Porque eu mencionei isso no início e preciso aprofundar, porque talvez seja o ponto mais importante de tudo. Quando a gente fala em cansaço inexplicável, em peso que não passa, em exaustão que não responde ao sono, existe uma dimensão que a medicina convencional ainda engatinha para entender: o peso emocional acumulado. Estudos da área de psicossomática, que une psicologia e medicina, mostram que emoções não processadas não desaparecem. Elas se instalam no corpo. Tensão muscular crônica, problemas digestivos, dores de cabeça recorrentes, sistema imunológico comprometido. O corpo guarda o que a mente não conseguiu processar. E aqui, onde a cultura do engole o choro, do tem que ser forte, do não pode fraquear é tão presente, existe uma epidemia silenciosa de gente carregando lutos não chorados, mágoas não faladas, medos não reconhecidos. Esses fardos invisíveis drenam energia de uma forma que nenhuma vitamina vai repor, porque não é o corpo que está cansado apenas, é a alma. E o repouso sagrado, esse que estou te convidando a praticar, é um dos ambientes mais favoráveis para que esses fardos comecem a se dissolver.
Não de uma vez, não de forma dramática necessariamente, mas como neve que derrete ao sol da primavera. Devagarzinho, silenciosamente, mas de forma irreversível. Quando você deita com intenção, quando você respira fundo e diz, eu estou entregando isso, algo se move. Pode vir como choro sem motivo aparente. Pode vir como um peso que sai do peito. Pode vir como um pensamento que finalmente encontra resolução. Seja como for, permita. Não julgue o que vier. Não tente controlar o processo. Simplesmente testemunhe. Você está sendo curado de dentro para fora. E para os céticos aqui, porque sei que tem gente ouvindo que está com um pé atrás, e eu respeito isso completamente, deixa eu trazer mais uma camada científica. A neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de se reorganizar e criar novas conexões neurais, acontece de forma mais intensa durante o sono. É durante o repouso profundo que o cérebro literalmente reconstrói rotas neurais, fortalece conexões positivas e enfraquece as negativas. Isso significa que uma boa noite de sono, ou melhor ainda, um período estendido de descanso de qualidade, não só restaura o corpo, ele literalmente reprograma o cérebro. Padrões de pensamento negativos que você tenta quebrar há anos na força do esforço consciente se dissolvem mais facilmente quando o sistema nervoso está em estado de descanso profundo. O inconsciente processa, reorganiza e apresenta soluções que o consciente, sobrecarregado, nunca conseguiria produzir. Você já acordou um dia com a solução de um problema que te atormentava há semanas? Isso não foi coincidência. Foi o seu cérebro trabalhando enquanto você descansava. Imagina ampliar intencionalmente esse processo. Imagina criar espaço consciente para que ele aconteça de forma mais profunda e completa. É isso que esses dias de repouso representam para você. Mas aqui vem uma pergunta que precisa ser respondida com honestidade. O que acontece se você resistir? Vou ser direto com você, porque você merece honestidade, não conforto vazio. Se você ignorar esse chamado, o mundo não vai acabar. O divino não vai te punir. A vida vai continuar, mas você vai perder uma janela. E janelas não ficam abertas para sempre. Existe um ritmo no universo, e quem estuda espiritualidade sabe disso. Existem momentos de maior receptividade, períodos em que as condições estão alinhadas para que certas transformações aconteçam com mais facilidade. Quando você passa por uma dessas janelas sem entrar, você pode chegar lá de outra forma, mas vai precisar de mais esforço, mais tempo, mais dor. A desobediência a que me refiro não é religiosa, não é moral, é pessoal. É você dizendo não para a sua própria restauração. É você escolhendo o barulho em vez do silêncio, o esforço em vez da fé, o controle em vez da entrega. E isso tem um custo, não é punição divina. É simplesmente a consequência natural de ignorar o que o seu ser mais profundo está pedindo. O cansaço que você sente é sinal. E sinais que são ignorados precisam falar mais alto. Então, o que eu estou te pedindo é simples, mas não é fácil. Estou te pedindo para fazer o ato mais radical que um adulto moderno pode fazer: parar. Não porque você não consegue, mas porque você escolhe. Nesses dias dedicados, dentro das suas possibilidades reais, honre o descanso como sagrado. Se não puder parar o dia inteiro, separe pelo menos algumas horas. Se tiver filhos pequenos, encontre um momento enquanto eles dormem. Se tiver obrigações inevitáveis, cumpra-as, mas retorne ao repouso com intenção. O que importa não é a perfeição do processo. O que importa é a intenção por trás dele. E enquanto você descansa, repete mentalmente, ou em voz alta, se preferir, algo simples. Eu confio, eu recebo, eu me rendo. 3 palavras, uma para cada dimensão: mente, corpo, espírito. Eu confio, para a mente que quer controlar tudo. Eu recebo, para o corpo que precisa se restaurar.
eu me rendo para o espírito que quer se reconectar. Antes de encerrar, preciso te contar o que pode acontecer depois. Muitas pessoas que praticam esse tipo de repouso intencional relatam que, nos dias seguintes, algo muda. Não de forma dramática, não como uma virada de mesa, mas sutilmente, como quando você regula a visão e, de repente, o mundo fica mais nítido. A clareza aumenta. Decisões que pareciam impossíveis de tomar se tornam óbvias. Relacionamentos que estavam pesados ficam mais leves, porque você está mais leve. Oportunidades que estavam ali o tempo todo começam a ser vistas, porque seus olhos finalmente têm espaço para enxergar além do caos. Isso não é misticismo. Atenção, você precisa se preparar agora. Eu separei um material exclusivo para quem sente que foi separado para algo maior, mas vive cercado de ruído, distrações e sobrecarga mental. Essa é uma jornada de 30 dias que vai transformar sua vida. Um caminho guiado para blindar sua mente e se preparar para o que vem, com práticas diárias de foco, limites e disciplina. Pare de negociar com o ruído. Aprenda a identificar distrações antes que elas te controlem e fortaleça sua mente. Também disponível em versão de áudio imersiva. Mais de 10,000 leitores já transformaram suas vidas através da jornada de 30 dias. Milhares de pessoas já começaram essa transformação. Pessoas como você, que estavam cansadas de viver na névoa. Pessoas comuns que decidiram parar de aceitar o caos mental. Aproveite esta oferta por tempo limitado, apenas este mês. Acesse seu link logo abaixo no comentário fixado.